Olá, eu sou o professor Evandro Carlos Garcia e conduzirei vocês hoje ao estudo do direito das sucessões. Mais especificamente, trataremos sobre testamento, à luz da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o Código Civil Brasileiro. Esse conteúdo está no livro 5 dos Direitos das Sucessões, título 3 da sucessão testamentária, que vai do artigo 1857 ao artigo 1990. Esta aula, ela se destina especificamente a tratar da sucessão dentro do conteúdo da sucessão testamentária, o capítulo 3 das formas ordinárias do testamento, na sucessão 1, que trata das disposições gerais, que estão no artigo 1862 e o 1863. Bem, aqui cabe, antes de mais nada, antes de adentrar especificamente ao artigo 1862, fazer algumas considerações sobre o testamento. Como já foi dito anteriormente, o testamento, ele é um negócio jurídico solene. Nós podemos aqui dizer que, na verdade, ele é soleníssimo, tamanho o rigor da forma em que ele deve se ater, se prender, né? Devemos lembrar que trata-se de um negócio jurídico para a produção dos seus efeitos, para depois da morte do maior interessado, que é o testador. Diante disto, obviamente, há o interesse na proteção da vontade do testador, e por isso a forma conduz a uma segurança para o testador e também conduz para uma segurança do juiz que irá recepcionar esse testamento e verificar a sua validade e a possibilidade, então, da produção dos seus efeitos, bem como verificar também a sua existência. Então, diante disto, ele é um dos atos mais formais que existe no direito brasileiro. Então, a manifestação de vontade para depois da morte, ela só pode valer se for feita sob uma das formas prescritas em lei. Então, o testamento tem que seguir, tem que se submeter a uma das formas que o legislador prevê. A forma, no caso aqui, ela é da substância do ato. Só é testamento, só é um testamento o negócio jurídico que for feito sob uma dessas formas que estão minuciosamente descritas, né, no Código Civil Brasileiro. Bem, dentre os testamentos existem os ordinários e existem os testamentos especiais. Entre os testamentos ordinários ou comuns, nós temos o testamento público, o testamento cerrado e o testamento particular, que está previsto aqui no 1862. Estas são as únicas 3 formas de testamento ordinário existente na nossa legislação. Entre os testamentos especiais, nós temos o testamento marítimo, o testamento aeronáutico e o testamento militar. Isso é previsão, nós vamos encontrar no artigo 1886. Portanto, lembrando, não são admitidas nenhuma outra forma de testamento, tanto especiais quanto ordinárias, senão as que eu acabei de mencionar. A forma, então, ela representa um pressuposto necessário do negócio jurídico testamentário. O testamento que não obedecer a essa norma, não se sujeitar a ela, inclusive, norma esta que é cogente e de ordem pública, tá? Então, se porventura não obedecer, pode-se afirmar que é nulo de pleno direito, então é impossível a produção
de algum efeito. O Orozimbo Nonato chega a dizer que, se não ser observada esta forma, trata-se de ato inexistente. Então, tamanho o rigor. Então, o formalismo aqui em matéria de testamento, como eu disse, tem o objetivo de resguardar a vontade do declarante, garantindo, assim, a sua liberdade e a certeza e a segurança sobre o ato que realiza. Bem, aqui, novamente, eu chamo a atenção para o que já foi dito em aula anterior, que, salvo em situações especiais, né, conforme as circunstâncias do caso concreto, em que é necessário se verificar as qualidades físicas e intelectuais das pessoas, né, para cada tipo de testamento, como no caso aqui o cego, que só pode fazer testamento público, que está lá no artigo 1807, o do surdo-mudo, que tem que optar pelo testamento cerrado, é o que nós vamos encontrar no artigo 1873, e o do que não souber ler ou não puder assinar, né, que ele, então, só está autorizado a fazer o testamento na forma do público, né? Então, nos casos gerais, né, que não esses específicos, a pessoa pode escolher qualquer um desses testamentos da forma ordinária descritas. Os especiais serão em situações específicas que serão tratados em aula posterior. Então, uma coisa que é importante destacar, que pelas características da pessoalidade, da solenidade e da formalidade que marcam o ato de disposição de última vontade, não existe, não se admite no ordenamento jurídico um testamento em que o testador dá instruções ou recomendações a outra pessoa sobre o destino dessa herança, ou declara que as suas determinações mortuárias se encontrem em outros documentos ou escritos que ele aponta. Esse testamento, ele é chamado de perelationem. O meu latim não é muito bom, não é, a pronúncia do meu latim não é muito bom, mas eu vou aqui reproduzir a forma correta de dizer essa palavra. Perelationem. Não é simples, né? Novamente. Perelationem. Bem, não vou ousar repetir novamente, né, pronunciar essa palavra. Mas o que ela quer dizer? Através de relacionamento, em que o testador, ele diz que determinada pessoa vai dizer o que é, ou como é, ou mesmo aquilo que ele deseja, está descrito em um outro documento fora desse testamento, extrínseco a esse testamento, né, externo desse testamento. Então, no Brasil, esse tipo de testamento não é admitido, tá bem? Bem, agora, não é admitido o testamento, mas se porventura, for necessário interpretar o que diz esse testamento, chegar à real intenção, o desejo do testador, porque aqui há uma dubiedade, não se tem exatamente uma certeza sobre qual é realmente a vontade, está um pouco obscuro. O juiz, ele pode sim aí usar de documentos externos, tá? Então, nessa interpretação de última vontade, né, de disposição testamentária, conforme está lá no artigo 1899, o juiz, ele pode, né, de forma muito limitada e, obviamente, excepcionalmente,
socorrer-se de prova extrínseca, algo que está fora do testamento. Então, ele buscar um elemento estranho ao contexto do ato testamentário. Aí, como exemplo, nós podemos citar uma carta, um outro documento qualquer, um diário, alguma coisa do tipo, né? Para superar uma eventual ambiguidade, uma dúvida que o juiz tenha, né? Para fixar o sentido, apurar realmente o alcance e esclarecer, né? Uma prescrição ali, algo que está obscuro ou está incompleto. Então, essa utilização dessa prova externa, claro, ela não pode ir contra a vontade manifestada, né, pelo testador ou colocar-se além do texto que está efetivamente no testamento, não é? Não se deve aqui confundir essa possibilidade de utilização de elementos externos para efeito exclusivamente de esclarecer uma disposição que aparece no contexto testamentário, que faz parte do ato de uma vontade, com a figura, agora há pouco, que eu mencionei, né, um testamento per relationem, né, que é proibida, tá? Pois aqui a vontade do morto, né, foi eventualmente confiada a outrem, deve procurar outros papéis e instrumentos, ela não é possível no nosso país. Bem, outra questão que fica é o que está previsto no artigo 1863 aqui do Código Civil. Então, diz, é proibido o testamento conjuntivo, seja ele simultâneo, recíproco ou correspectivo. Bem, para a doutrina dominante no Brasil, conceitua-se testamento conjuntivo como aquele em que duas ou mais pessoas, num só instrumento, num só ato, né, fazem disposição de última vontade, de maneira que a vedação não vai atingir as disposições de última vontade feitas em atos separados, ainda que desses instrumentos se depreenda identidade ou correspondência entre as cláusulas testamentárias. Então, agora, no nosso país, às vezes comum nós encontrarmos uma situação em que o marido e uma mulher, eles acabam fazendo um testamento, atribuições, né, em decorrência da morte, né, um ato de última vontade, de forma recíproca a cada um deles, né, destinando, por exemplo, aqui eu tenho a minha parte disponível, né, eu deixo ela para minha esposa, e ela deixa a parte disponível dela para mim, tá? E às vezes isso é feito até em atos separados, tá? Então, ainda que eles venham a ser outorgados num só dia, perante o mesmo tabelião, e às vezes até no mesmo livro de notas, esse tipo de conduta, ela é admitida. Esse é o posicionamento que nós vamos encontrar no Zeno Veloso, tá bem? Bom, o testamento conjuntivo, quando que ele é simultâneo, tá? Então, o testamento conjuntivo, ele é simultâneo quando os testadores fazem disposições comuns em favor de terceiros. Por exemplo, o marido institui o herdeiro, seu sobrinho, e a mulher, a sua sobrinha, tá? Então, esse é um exemplo. Recíproco, quando que ele é recíproco? Quando cada um dos testadores beneficia o outro, um beneficia o outro, né? Então, tornando-se assim
por consequência, cada um dos testadores, né, herdeiro e legatário do outro, ok? Aqui é o caso que nós poderíamos tratar do marido e da mulher. Bem, e o correspectivo? Aqui quando que, além da reciprocidade, cada testador beneficia o outro na mesma proporção em que este o tiver gratificado, ou as pessoas que cada testador tenha indicado, sendo, nesse caso aí, mais intensa a interdependência. O que existe aqui é uma ligação psicológica em relação causal entre as disposições. Então, o marido deixa sua porção disponível à mulher, porque esta deixa também sua parte disponível ao marido. Né? O marido institui herdeiros da metade disponível dos seus bens, os irmãos da mulher, em razão desta, por sua vez, está nomeado herdeiros, a sua proporção disponível, os sobrinhos do marido. Então, nesta circunstância, nós teríamos o testamento correspectivo. Bem, para o conteúdo das disposições gerais, é o que nós teríamos para tratar especificamente nesta aula. Eu só queria fazer uma observação a respeito quando ocorre a perda ou a destruição desse testamento, né? E a possibilidade ou não da reconstituição desse testamento. Bem, isso não está no Código, não há previsão legal, não tem um dispositivo de lei que trate a respeito disso. Esse é um assunto, um tema que nós vamos encontrar na doutrina. Bem, de antemão eu posso dizer, não há possibilidade nenhuma de se reconstituir um testamento. Não tem como. Essa possibilidade, ela não existe. Então, se um testamento se perdeu, não há o que fazer. Infelizmente, não vai ser possível, de maneira alguma, se efetivar a última vontade do testador. Da mesma forma, ele tenha se perdido, se ele se destruiu, né? Então, porque ele não existe, não tem, né? Porque o testamento cerrado é um documento fechado, ele é único, né? Não há outro igual, que fica em poder do testador ou a quem ele tem confiança, e o particular da mesma maneira. Então, não há uma cópia, né? Então, não existe cópia. A única exceção aqui, e na verdade não é uma exceção, né? Porque aqui o que acontece é o seguinte: o testamento público ele fica registrado no livro de notas, né, do tabelião, né? Então lá o conteúdo do testamento está lá. Agora, óbvio que se porventura esse livro também se perdeu, foi destruído em um incêndio, uma enchente, alguma coisa do tipo, não há o que fazer, não tem como se proceder à reconstituição desse testamento. O que é diferente é o seguinte: pode acontecer do testamento, pelo tempo que ele já tem, né, pela forma como ele foi acondicionado, haver dificuldade para poder fazer efetivamente uma efetiva e boa leitura dele, né? Mas você tem o documento nas suas mãos. Então, aqui é possível, então ele está um pouco apagado, um pequeno pedacinho ali que eventualmente pode uma traça ter comido, mas que não prejudica a compreensão da vontade do testador. Então, isso é muito diferente. Aqui, a doutrina posiciona-se quanto à possibilidade de uma restauração, né? Não seria uma reconstituição, mas sim uma restauração. E veja bem, tem que ser fiel ao que está na última vontade. Se houver qualquer dúvida, obviamente que não vai ser admitido esse testamento. Bem, por hora é o que nós teríamos para estudarmos hoje.
Então, eu agora sugiro a leitura dos textos indicados, que estão na plataforma do AVA, né, e que também vocês façam os exercícios recomendados, né, as que respondam às questões relacionadas a este conteúdo. Então, com isso, eu encerro esta aula.